Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos explorar as florestas de Verbrek e conhecer o que se esconde nessa terra de natureza selvagem, praticamente intocada pelo homem. Preparados? Então preparem suas lâminas para abrirmos caminho pelas suas matas fechadas e explorarmos a infame terra dos lobos. Howl of Raven. Verbrek é um domínio selvagem e perigoso na Terra das Brumas. Uma região de natureza selvagem e intocada, onde apenas alguns pequenos povoados resistem bravamente aos perigos que os cercam. O domínio tem uma grande quantidade de lobos e lobisomens que caçam em suas matas, e adota como tema central e inspiração o aspecto mais selvagem e bestial dos mitos de licantropia. O domínio se localiza no sul da Terra das Brumas. Antigamente, este domínio fazia fronteira ao sul com o reino de Cíticos, a leste com o reino de Invídia e ao norte com a região de Arkandale. Após a Grande Conjunção, o domínio de Verbrek absorveu o domínio de Arkandale, aumentando significativamente o seu território, e passou a fazer fronteira ao norte, com os reinos de Borca e Richemulot, e até mesmo com as terras de Mordente. A oeste, uma região até então tomada por brumas e desabitada, foi subitamente ocupada pelo domínio de Valakan, e foi deslocado pelas brumas durante a Grande Conjunção. O domínio de Verbrek é conhecido pela sua natureza selvagem e intocada, e sua densa floresta de árvores ancestrais. Aqueles que caminham por estas paragens não encontram grandes cidades, estradas, caravanas de comerciantes ou qualquer outro sinal de que a civilização tem imposto seu domínio sobre a região. O clima em Verbrek é temperado e possui verões quentes e úmidos e invernos rigorosos. Ao final do mês de maio, tempestades torrenciais assolam a região, causando enchentes que inundam seus pântanos e criam pequenos riachos em suas ravinas. Toda a região é coberta por uma única e gigantesca floresta, mas as diversas localidades do domínio são divididas pelos inúmeros rios que cruzam a região. No nordeste de Verbrek, ao norte do Rio de Ossos Prateados e a leste do Rio Muzard, próximo à fronteira com Borca, está a região de um planalto acidentado, conhecida como os Montes Sangrentos. O nome dessa região decorre das grandes falésias de calcário que circundam os rios que a cercam, que parecem ser manchadas com listras cor de ferrugem de algum tipo de mineral. Alguns exploradores relatam a presença de pinturas rupestres na região, que retratam homens sofrendo transformações em bestas, mas as florestas dos platôs elevados são evitadas pelos nativos, pois lendas apontam que são habitadas por outras bestas metamorfas, rivais dos temidos lobisomens. Ao sul do Rio dos Ossos Prateados e a leste do Rio Muzard estão as descidas da podridão, colinas cobertas de florestas com perigosas ravinas. Exploradores desta área devem tomar cuidado com os muitos buracos, cobertos por folhas e troncos em decomposição, que podem ferir e aprisionar incautos, tornando-os presas fáceis para os lobos. Ao norte de Verbrek há também uma região elevada, conhecida como os Cumes das Presas do Inverno, de onde está a nascente de dois rios, o rio Lua Tremulante e o rio Harong. A região é acidentada, com mata fechada e ravinas que tornam quase impossível sua exploração. Grandes rochas podem ser encontradas em formatos de círculos e monumentos, com marcas de garras e patas ensanguentadas. A região é considerada sagrada para os lobisomens que habitam estas terras, e invasores devem estar preparados para serem confrontados por inúmeras dessas criaturas. Ao sul da região dos cumes das Presas do Inverno está um vale localizado na região central de Verbrek, conhecido como o Vale da Memória. Atualmente, o vale é tomado por uma densa floresta e bolsões pantanosos, mas a região já foi habitada no passado por uma próspera comunidade de pequenos vilarejos que cultivavam a terra fértil e derrubavam as florestas próximos aos pequenos afluentes do rio Muzard. As lendas dizem
que a presença de humanos de alguma forma ofendeu ao deus lobo, que mandou sobre eles a fúria da natureza. Os pequenos riachos secaram, e alcateias de lobo vieram atacar os vilarejos, devorando velhos, adultos e crianças durante a noite. Hoje, apenas ruínas desses vilarejos podem ser encontradas, cobertas pela vegetação, e clareiras que ainda estão repletas de ossos humanos. Quando subimos a última elevação para deixarmos o vale, chegamos ao baixio das chamas fantasmagóricas. Esta região é uma floresta pantanosa, que se situa entre dois pontos elevados, onde estão as nascentes do Rio do Lobo e do Rio Noisette. Esta é uma região repleta de ravinas e depressões, que armazenam e empoçam a água das chuvas, alagando a região. Nos meses sem chuva, a região se torna lamacenta e exala um constante cheiro de podridão e decomposição. Deixando a região pantanosa, chegamos aos cumes do Lamento, uma região elevada ao sul de Verbrek, próxima à fronteira de Cíticos. Do alto de seus cumes, um explorador pode ver os vales de Verbrek, até os cumes da Presa do Inverno, e olhando para Cíticos, pode ver à distância a cidade de Mal Erek. A vegetação aqui se assemelha com as das florestas de Cíticos, com árvores massivas e ancestrais, coberta pelo musgo ao longo das eras. O nome desta região vem dos sinistros lamentos que podem ser ouvidos ecoar em suas colinas durante a noite. Muitos acreditam que sejam os lamentos de licantropos pela perda de sua humanidade, e outros afirmam que são os espíritos dos elfos, que ao chegarem ao final de sua longa vida, vagam até a fronteira de Verbrek, para nunca mais serem vistos. A floresta de Verbrek é um exemplo de uma vegetação intocada pelo homem. Alguns especialistas de Mordent acreditam que a vegetação de Verbrek é a que poderia ter sido encontrada em seu litoral, antes de seus colonizadores terem derrubado as matas para habitar a região e construir suas cidades. Suas florestas são repletas de freixos, amieiros, carvalhos, salgueiros, avelãs, bétulas e zimbro. No nível do solo, podemos encontrar samambaias, juncos, calêndulas, e os troncos de árvores e pedras são cobertos por musgos e líquenes. Viajantes devem estar atentos para a presença de plantas carnívoras, eis que algumas espécies perigosas podem ser encontradas em suas matas fechadas. Diversas plantas com propriedades medicinais também podem ser encontradas em Verbrek, e motivam muitos herbalistas e botânicos a se arriscarem nesta área. A mais procurada entre estas plantas é a flor da lua, uma bela flor prateada que floresce apenas sob a lua cheia. Essas plantas podem ser encontradas em abundância nos cumes das presas do inverno, e supostamente podem acalmar a mente de uma besta, possibilitando que alguém infectado com a licantropia consiga controlar suas transformações bestiais. As matas de Verbrek são o lar de uma fauna abundante, que abriga alces, javalis, cervos e lontras. Dentre os predadores podemos encontrar texugos, felinos selvagens, ursos, raposas e lobos. Muitos dos animais encontrados em suas florestas chegam a um tamanho anormalmente grande e parecem não temer humanos, atacando-os com selvageria. Os mais temidos animais de Verbrek são os lobos. Estas bestas crescem até um tamanho atroz e parecem se comportar de forma mais astuta e cruel. Alcateias parecem perseguir humanos e até mesmo invadir vilas e casas para atacar presas dormindo ou retirar crianças de seus berços. O verdadeiro terror destas terras são os temidos licantropos, os lobisomens que abundam nestas florestas. Se os relatos podem ser considerados verdadeiros, Verbrek é o destino e lar de inúmeros lobisomens, que são mais numerosos até mesmo que a população humana de toda a região. Estes perigosos monstros são os verdadeiros mestres das matas, e muitos são os relatos de vítimas que são devoradas por estes monstros, ou até mesmo sequestradas pelos licantropos, para serem sacrificadas em rituais profanos ao deus lobo. Relatos da existência de outros licantropos são raros em Verbrek, mas mais frequentes na região nordeste das Colinas Sangrentas. Por fim,
Inúmeros espectros e aparições podem ser encontrados rondando suas matas, espíritos inquietos das vítimas das matas de Verbrek. Independente da região que se pretenda explorar, a viagem por Verbrek é um grande desafio. O solo é irregular e alterna entre regiões pantanosas e rochosas, e é repleto de ravinas e raízes que constantemente se enroscam na perna de viajantes incautos. A copa das altas árvores é densa e cria um ambiente de constante penumbra, fazendo com que mesmo durante o dia viajantes e exploradores tenham que carregar uma lamparina ou tocha. Essas dificuldades e a ausência de estradas faz com que a navegação fluvial seja o único meio efetivo de transporte seguro pela região. As esparsas aldeias que podem ser encontradas ao longo dos rios dependem deste meio de transporte e mantêm pequenos portos fluviais, meios de se conectar com o mundo exterior e realizar o pouco comércio que conduzem. As estimativas apontam que cerca de 2.000 pessoas habitam por toda a extensão de Verbrek, a grande maioria deles humanos, ou ao menos aparentando serem humanos. Em seus esparsos vilarejos, estimam ter encontrado menos que 800 pessoas morando no interior das vilas protegidas. Os poucos vilarejos que encontramos em Verbrek vivem em isolamento e dos recursos que captam da natureza. Voltados mais para a sobrevivência e segurança do que para qualquer outra finalidade, estes vilarejos são cercados de paliçadas de madeira, para proteger seus moradores e o rebanho dos perigos da floresta. Suas ruas são trechos de terra batida e lama, e suas construções usam quase que integralmente madeira, tendo usualmente um único cômodo. Os nativos de Verbrek costumam ser de baixa estatura e endurecidos pelas dificuldades da vida em terreno inóspito. Eles costumam ter pele clara, olhos verdes e azuis, e cabelos que vão do loiro a um castanho escuro. Suas mãos são calejadas de trabalho, e usualmente são magros, frutos de uma vida de privações. Crianças frágeis e doentes não costumam sobreviver muito tempo, especialmente durante os rigores do inverno. Mulheres costumam usar cabelos longos, que crescem soltos, enrolados e enroscados, e os homens cortam seus cabelos na altura dos ombros, mas deixam longas barbas e bigodes, igualmente descuidados. As vestimentas do povo de Verbrek são práticas e simples, geralmente feitas de couro ou lã, e não tingidas por qualquer tintura ou preocupação estética. Um artefato que sempre pode ser encontrado na posse dos nativos é um facão de caça, que sempre é ajustado próximo ao corpo, sempre que eles despertam pela manhã. O povo de Verbrek fala um dialeto derivado da língua de Mordent, conhecida como Baixo Mordentiano. A vida de um nativo de Verbrek é voltada para sua sobrevivência e sua constante luta contra os perigos da natureza que os cercam. Eles vivem da agricultura, com plantações próximas às margens do rio, e da criação de animais, que devem ser constantemente monitorados por cães e guardados em áreas protegidas ao anoitecer. Além desta plantação de subsistência, eles negociam parte do que produzem com mercadores de outros reinos, que se arriscam a navegar pelos rios para negociar nestas aldeias. Alguns poucos nativos se dedicam a atividades mais perigosas e se arriscam a caçar e coletar frutos e ervas em suas matas. Estes bravos caçadores mantêm alguns refúgios nas matas, em locais altos, longe do alcance de outras bestas que circulam pelo solo. As famílias de Verbrek costumam conviver em um mesmo cômodo e são bastante unidas. A sobrevivência depende da contribuição e trabalho de todos os membros, o que cria um grande senso de solidariedade. Quando um jovem garoto atinge a idade de 14 anos, ele deve sair de sua casa e partir em busca de uma esposa, em uma tradição conhecida como a Longa Caminhada. Essa é uma tradição levada a sério pelos nativos e é considerada um teste de habilidade e coragem, um rito de passagem para a vida adulta. Os jovens seguem pelas matas, muitas vezes fazendo preces ao Deus Lobo, para que os poupem do perigo e os levem até seu objetivo. Usualmente, essa jornada não dura mais que 15 dias, e o leva a aldeias e habitações mais próximas, onde os jovens cortejam a primeira garota de idade aproximada que encontram e pedem a bênção de sua família. Alguns jovens, contudo, nunca retornam, morrendo em sua jornada,
ou continuando a vagar pelas matas, terminando por viver em solidão ou se entregar a um destino mais sombrio. Os casamentos são traçados por questões práticas e não envolvem qualquer tipo de contexto amoroso em sua escolha. Apesar disso, a instituição do casamento é levada a sério pelos nativos de Verbrek, e casos de infidelidade são raros. Cada casal tem apenas 2 filhos e usa seu conhecimento de herbalismo para evitar a gravidez, pois a crença local é que o terceiro filho está fadado à maldição da licantropia e que ele será levado pelos lobos para viver em meio às matas. O povo de Verbrek aprende desde cedo em sua vida o conhecimento prático para sobreviver nas matas, e aprendem a montar armadilhas, caçar, navegar em canoas e construir abrigos contra a neve. Estes conhecimentos práticos se refletem em sua cultura, e poucos aprendem a ler ou escrever, e demonstram um desdém para estrangeiros que demonstram maior educação acadêmica e erudição. A dieta do povo de Verbrek é derivada daquilo que eles retiram de suas plantações, criação de animais e da natureza, e não é conhecida por nenhum prato típico. Antes do inverno, eles armazenam os grãos e salgam a carne, para garantir sua sobrevivência durante os meses mais difíceis. Eles fabricam e apreciam um tipo rústico de cerveja, com um gosto bastante amargo, que é bem popular entre os nativos. A vida em meio a um ambiente tão selvagem e perigoso faz do povo de Verbrek grandes conhecedores da floresta, e eles estão sempre vigilantes e atentos aos constantes perigos que os cercam. Dificilmente alguém pode surpreender um nativo de Verbrek, que raramente baixa sua guarda ou atenção. Em seus raros momentos de descanso, ao se recolherem às suas moradas, eles se dedicam à música com instrumentos rústicos ou a contar histórias, usualmente em contos repletos de animais falantes que assumem características humanas, especialmente os lobos. Os nativos de Verbrek não costumam ter contato com magia, mas mantêm respeito por usuários de magia, como usuários de um poderoso instrumento para garantir a sobrevivência, e não fazem distinção quanto à origem divina ou arcana destes sortilégios. A população nativa de Verbrek não se dedica a uma única religião, e nenhum templo será encontrado em seus vilarejos. Ainda assim, alguns deles mantêm sua fé e realizam preces a divindades. A igreja de Eza tem alguns devotos isolados em seus habitantes, mas é a fé em Hala e seus dogmas que pregam a sabedoria e harmonia com a natureza que é mais atrativa à cultura de Verbrek. A fé em Hala parece ter se espalhado em Verbrek por meio de um bruxo, que veio de Mordente com o intuito de proteger o povo das bestas lupinas, e construiu pequenos santuários nas matas, capazes de proteger seus habitantes de serem encontrados por lobos. O deus mais temido, ainda que não diretamente venerado pela população humana nativa de Verbrek, é o deus lobo. Essa divindade, adorada por lobisomens, preenche o imaginário da população, e não é incomum que preces e clamores por misericórdia sejam ditas ao deus lobo em momentos de perigo, ou que supersticiosos caçadores façam oferendas de sua primeira caça a esta entidade, como uma forma de respeito. Rumores apontam que um grupo secreto conhecido como Machado do Lenhador se opõe à religião do deus lobo. Eles acreditam que o deus lobo odeia os homens por temê-los e por inveja aos benefícios da civilização. Este grupo acredita em uma profecia, que um dia o terceiro filho irá nascer em uma família e não será levado pelos lobos. Ele irá crescer e se erguer para derrotar o deus lobo e expulsar os lobisomens de Verbrek para sempre. Alguns poucos loucos e malignos humanos adoram secretamente a esta divindade, ainda que os dogmas da fé no deus lobo sejam abertamente contra a humanidade. Estes loucos fazem sacrifícios secretos nas florestas e esperam receber a licantropia como uma bênção, para se unir aos lobisomens que vagam livres pelas suas matas. A economia de Verbrek depende de seus recursos naturais, e o comércio fluvial com outros reinos tem ajudado sua população a sobreviver nestas terras inóspitas. Seu rico solo é fértil, e as poucas áreas cultivadas produzem fartos alimentos. A criação de animais também é comum na região,
apesar de sua restrita área de pasto, e o queijo produzido em Verbrek tem se tornado famoso em terras vizinhas. A pesca é uma atividade farta em seus rios, e a caça e indústria de peles também produz importantes resultados no comércio para a população nativa. A extração de lenha é vista como uma atividade perigosa. Nativos retiram apenas aquilo que é essencial para sua sobrevivência, pois temem enfurecer ao deus lobo e seus lobisomens. Povos estrangeiros já tentaram estabelecer operações de extração em Verbrek, mas essas atividades costumam ser encerradas após violentos ataques e estranhos acidentes. Nenhuma moeda circula por Verbrek, e suas negociações se dão principalmente através da troca. O pouco dinheiro que obtém de estrangeiros apenas é utilizado quando estes mesmos mercadores fluviais retornam, não tendo utilidade prática na rotina dos nativos. A região de Verbrek não é um reino e não tem nenhum governo formal. Não há qualquer lei ou força que a defenda, além de sua natureza implacável e suas bestas selvagens. O morador de Verbrek é o soberano sobre sua casa e terras, e depende unicamente de sua própria habilidade para sobreviver e se defender dos perigos que o cercam. Em vilarejos que reúnem muitas famílias, um conselho é formado entre os anciões de cada família, chamado de Gemot, para resolver questões que afetam a coletividade. Nenhuma regra ou lei é traçada, e este conselho apenas costuma atuar em casos graves, em questões de disputa ou conflitos, mas tais situações são raras. Ao olharmos além da copa das árvores, percebemos que o entardecer avança rápido e precisamos buscar abrigo para nos proteger dos perigos noturnos. Podemos escutar alguns uivos à distância e percebemos que estamos sendo seguidos por lobos, que se aproximam cada vez mais de nossa localização. Por sorte, avistamos uma curiosa construção de pedra, um alojamento fortificado no meio das matas. Batemos em sua porta fortificada em busca de abrigo e, surpreendentemente, somos aceitos em seu interior. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e junte-se a nós, enquanto encontraremos nossos misteriosos anfitriões e vamos buscar desvendar os mistérios do passado dessas terras selvagens.